Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao meu canal Física em Minutos. Eu sou o professor Alex Nelson e na aula de hoje vamos desvendar os segredos da força-peso, a força que nos permite manter grudados no chão e molda o mundo ao nosso redor. Nesse vídeo, embarcaremos em uma aventura científica para tentar compreender o que é a força-peso, como ela funciona, de onde ela vem, quais são seus efeitos e como a força-peso influencia em nossa vida. Ficou curioso? Não vai embora não! Depois da vinheta, tem mais! Agora que compreendemos as três leis de Newton, resta-nos agora entender quais os tipos de força podem atuar sobre um objeto. Dentre elas, destacamos a força-peso. Reza a lenda que Newton, sentado embaixo de uma macieira, não se sabe bem se na sua casa ou se na universidade a qual ele trabalhava, uma maçã teria caído na sua cabeça e ele teve a brilhante ideia de entender por que as coisas caem. Newton percebe que a maçã, ao cair, ela tinha uma determinada aceleração. E ele já tinha a compreensão de que o que provoca uma aceleração é a atuação de uma força. Então, a maçã, ao cair, ela estaria submetida a uma força. Mas quem estaria exercendo? E mais, aonde estaria aplicada a reação a essa? Newton, então, entende que essa força ela teria origem nas massas dos objetos. Todos os corpos que possuem massa, elas se atraem. A essa força, Newton chama de força gravitacional. Todo corpo que tem massa atrai outro corpo que tenha massa. Então, no caso, o nosso planeta ter uma massa muito grande, ele estaria exercendo uma força, puxando a maçã para baixo. E da mesma maneira que a maçã, ao ser puxada para baixo, ela reage e puxa o planeta Terra para cima. Então, nós teríamos um par ação e reação. Corpos que têm massa estariam se atraindo. E neste caso, o que vamos perceber é que a maçã ela acaba se deslocando. Ela vai em direção ao centro da Terra. Mas, Alex, por que a Terra não se move na direção da maçã? Simples. Olha a diferença de massa. A massa da maçã é uma massa muito menor. As forças entre Terra e maçã são iguais. Só que esta força aplicada na maçã faz com que a maçã caia. Agora, esta mesma força aplicada no planeta Terra, para ele, é insignificante. Newton, então, ele começa a questionar. Bom, se existe uma força gravitacional, se tudo que tem massa se atrai, por que a Lua, que está orbitando o nosso planeta, ela não cai na Terra? Veja, segundo Newton, a Terra estaria exercendo uma força de atração sobre a Lua. Da mesma forma que a Lua ela estaria exercendo uma força de reação aplicada no planeta Terra. Bom, por que a Lua não cairia na Terra? A Lua não cairia na Terra porque simplesmente a Lua está em movimento. Se a Lua estivesse parada, a força gravitacional, ou seja, a força de atração entre Terra e Lua e Terra, faria com que a Lua caísse em nosso planeta. Mas como a Lua ela está se movimentando, a Lua, por inércia, ela quer ir embora. A força gravitacional apenas muda a direção e a trajetória da velocidade da Lua. Então a Lua ela fica orbitando em torno da Terra graças à força gravitacional. Vamos supor, apertei um botãozinho, desliguei essa força gravitacional. O que aconteceria? A Lua, por inércia, iria embora. Então, para ficar bem claro, né? Terra tem massa, a maçã tem massa. Então, entre esses dois corpos que possuem massa, passa a atuar uma força de origem gravitacional.
Então, o que seria essa força gravitacional? Dois corpos que possuem massa, eles se atraem. Então, tanto a maçã puxa o planeta, quanto o planeta puxa a maçã. O que vai acontecer? O que a gente vai chamar de força-peso? O que a gente chama de força-peso é essa componente aqui da força gravitacional. Ou seja, a força com que o planeta está atraindo a maçã é que nós chamamos de força-peso. Ou seja, a força com que a Terra está atraindo essa porção de matéria, essa massa, nós chamamos de força-peso, tá? Então, cuidado para não confundir. A força-peso, ela é uma componente da força gravitacional. Quando a gente fala de força gravitacional, a gente está relacionando essas duas forças aqui. Dois corpos que têm massa se atraem mutuamente. Agora, quando a gente quer falar apenas sobre a força-peso, justamente essa força, o corpo maior, essa força atrativa que esse corpo maior vai aplicar sobre o corpo menor, tá? Então, a Terra exerce uma força gravitacional sobre a maçã, que chamamos de força-peso. O que vai acontecer? Segundo a terceira lei de Newton, a maçã também exerce uma força igual e oposta sobre a Terra. Embora, já foi falado isso, devido à grande diferença de massas, estas forças sejam imperceptíveis, né? Você não vai perceber a força com que a maçã vai exercer sobre o planeta. Para o planeta, essa força que a maçã está fazendo é algo insignificante, ok? Como é que nós vamos representar a força-peso, né? Alguns livros, eles trazem um pequeno errinho de dizer que a força-peso ela é sempre apontada para baixo. Cuidado com isso. A força-peso ela vai estar sempre apontada para o centro do corpo de maior massa. Como assim, Alex? Bom, se você está aqui na Terra, o seu peso na Terra tem que apontar para o centro da Terra. Se você estiver na Lua, como é que você representa o seu peso na Lua? Apontando para o centro da Lua. Se você estiver em Júpiter, como é que você vai representar o seu peso? Setinha apontando para o centro de Júpiter. Então, no caso aqui, ó, imaginem 4 maçãs colocadas em 4 pontos diferentes do nosso planeta. E como é que a gente vai representar a força-peso desta maçã, né, em nosso planeta? Bom, eu vou colocar uma setinha aplicada no centro de massa, direção, nesse caso aqui, vertical, sentido para o centro da Terra. Aqui, ó, direção horizontal, apontada para o centro da Terra. Direção vertical, apontada sempre para o centro da Terra. Então, cuidado com esses detalhes. Se em algum lugar você vê aí que o peso é sempre apontado para baixo, é errado. Peso sempre vai ser representado por um vetor apontando para o centro do corpo de maior massa. Seja a Terra, seja a Lua, seja o Sol, seja Júpiter, seja lá onde você estiver calculando esta tal força-peso. Bom, e como é que a gente vai calcular o módulo da força-peso? O módulo da força-peso, você vai pegar a massa em quilogramas e vai multiplicar pela aceleração da gravidade. Como nós já falamos anteriormente, a aceleração da gravidade em nosso planeta é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Para efeitos de exercício, geralmente a gente arredonda esse valor para 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Se por um acaso a prova não falar nada ou esquecer de colocar o valor do G, adote 10 metros por segundo ao quadrado, tudo bem? Bom, e qual seria a unidade da força-peso? Não, se ela é um tipo de força, ela é medida em newtons. Então, peso em newtons
massa em quilogramas e a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado. Algumas pessoas fazem um pouco de confusão entre massa e peso. É a mesma coisa? Claro que não. O que vem a ser a massa? Massa, ela é a quantidade de matéria, é a carcaça que você possui, tá? Representa a sua inércia. Quanto mais massa um corpo tiver, mais difícil é colocar esse cara em movimento. Ou mais difícil é fazer esse cara, uma vez que ele esteja em movimento, ele conseguir parar, né? O que é mais fácil parar? Um Fusca ou um caminhão? Um Fusca, né? Por quê? O Fusca, por ter menos massa, ele tem menos inércia. Então, a massa é justamente essa carcaça que o corpo vai dizer. A quantidade de matéria que vai representar a inércia do corpo. E a força-peso é justamente uma força que vai atuar sobre essa carcaça. Então, se você sai da Terra e vai para a Lua, a sua carcaça, a sua massa, ela não vai mudar. A massa é algo que não muda. Agora, a força com que a Lua vai puxar essa sua carcaça é bem menor. Olha a massa que a Lua possui comparada com a massa da Terra. Então, a força com que a Lua vai puxar um astronauta, por exemplo, é muito mais fraca que a força com que a Terra estaria puxando. Se você vai para Júpiter, por exemplo, que é o maior planeta do Sistema Solar, o mais maçudo, você vai ver que a força gravitacional lá é muito mais intensa que aqui na Terra. Lembre-se que a força-peso é uma componente da força gravitacional. Então, quanto mais massas envolvidas aí nessa brincadeira, maior é a sua intensidade. Outra coisa que a gente tem que perceber, as unidades, né? A massa em quilogramas, peso em newton. Massa é uma grandeza escalar, ou seja, ela fica bem definida informando apenas o seu valor numérico. Já peso, por ser um exemplo de força, né? Ela precisa ficar bem definida informando módulo, direção e sentido. Então, peso é uma grandeza vetorial. Como eu falei aqui, a massa é algo constante, não vai mudar. A sua massa na Terra é a mesma na Lua que é a mesma em Júpiter. Agora, o peso vai depender da aceleração da gravidade local, tá? Então, se você está aqui na Terra, você vai pegar a sua massa e vai multiplicar pela gravidade da Terra, que é 10. Mas se você estiver na Lua, você vai usar a gravidade da Lua. Se você estiver em Júpiter, você vai usar a gravidade de Júpiter, certo? Muito bem. Um exemplozinho. Imagine um astronauta de 100 quilos e eu quero calcular a massa e o peso desse astronauta na Terra, na Lua e em Júpiter. Então, veja, eu dou a aceleração da gravidade da Terra 10 metros por segundo ao quadrado, na Lua 1,6 e em Júpiter 25 metros por segundo ao quadrado. Com relação à massa, não precisa nem perder muito tempo. A massa não muda. Então, quando o cara fala que um astronauta ele tem 100 quilos, ele está se referindo à massa desse astronauta. Massa é algo que não muda. Então, a massa dele na Terra, 100 quilos. Massa dele na Lua, 100 quilos. Massa dele em Júpiter, 100 quilos. Agora, a força com que a Lua, a Terra e Júpiter exercerão sobre esses 100 quilos, aí é diferente. Então, por exemplo, se você quer calcular o peso com que o nosso planeta puxa esse astronauta, você vai pegar a massa, que é 100 quilos, e multiplicar pela gravidade, que é 10. Qual é o peso, qual é a força com que a Terra está puxando esse astronauta? 100 newtons. Na Lua, como é que você vai calcular o peso do astronauta na Lua? Mesma coisa. Você vai pegar a sua massa, vai multiplicar pela gravidade da Lua e vai descobrir o peso desse astronauta na Lua. Ou seja, o nosso peso na Lua é basicamente 6 vezes menor que o nosso peso aqui na Terra. E se você fosse para Júpiter, né, que é o maior
planeta do sistema solar? Gravidade vem sim. Então, como é que você vai calcular o peso? Massa vezes a gravidade de Júpiter. Veja que o seu peso lá em Júpiter seria 2.500 newtons. Ou seja, com esse peso, um astronauta provavelmente morreria esmigalhado. Ou seja, ele seria puxado para o chão, cairia com o rosto no chão, o planeta continuaria puxando esse astronauta, comprimindo o rosto dele, o corpo desse astronauta contra o chão, ele acabaria morrendo esmigalhado. Tá? Então, campo gravitacional, a aceleração da gravidade de Júpiter é 2,5 vezes maior que a gravidade da Terra. Então, cada caso é um caso. Lembre-se, massa é algo que não muda. Porém, peso pode mudar. E se você gostou desse vídeo, vai lá, curta o canal, dê o seu joinha, participe, faça seu comentário e não se esqueça de apertar o sininho para continuar recebendo as nossas atualizações. Até lá e um grande abraço!